Oi, gente! Nossa, eu estou muito feliz e animada, né? Com muita animação que eu inicio esse novo projeto aqui no YouTube para entrevistar e conversar com mulheres analistas brasileiras, né? E conhecer um pouco do trabalho de cada uma delas. E nesse primeiro episódio da temporada Mulheres na Psicanálise, eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos que Luciana Salum. Olha que abertura maravilhosa! Luciana Salum é psicanalista, também ensaísta e pesquisadora. É autora do livro Fragmentos, sobre o que se escreve de uma psicanálise, pela Iluminuras, 2016, foi finalista do Jabuti, apenas, viu, galera? E o livro Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante, recém-lançado pela Toro Editora. Frequentou inúmeras escolas de psicanálise até se tornar membro da APOLA, Apertura para Outro Lacan, ou Abertura para Outro Lacan, no português brasileiro, sede Brasília. Mas também acredita sua formação teórica às temporadas acadêmicas. Fez doutorado em psicologia clínica pela USP e mestrado em psicologia clínica e cultura pela UNB. Universidade de Brasília, né? Isso. Segue também como pesquisadora do LATESFIP Cerrado, também pela UNB, e do grupo Tradução e Psicanálise, também pela UNB. Gente, essa mulher é chique demais. Chique no último, como se diria lá em Minas. Luciana, estou muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada. E eu estou me sentindo importante depois dessa apresentação. Estou até pensando assim, o que que eu vou falar? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, muito sucesso a esse projeto. Acho que vai ser super legal, eu sou super entusiasmada diante de pessoas entusiasmadas em inventar moda. Acho que legal. É isso, um brinde a isso, que Um legal. brinde, um brinde. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o livro recém-lançado da Luciana. Todo mundo, bom, quem me conhece sabe que eu marco, que eu rabisco. Ele já está todo trabalhadinho, tá? Pela primeira vez, né? Porque um livro você visita ele em um momento, depois você revisita em outro, né? Bom, eu acho que eu já tinha comentado com você, né? A Delícia, que é um livro assim delicioso de ler, ele é muito fluido, né? Você tem uma transmissão escrita e também oral, porque eu já conheci sua transmissão oral, assim, é de uma particularidade que eu acho que é para poucas analistas, né? Eu acho que é um primeiro ponto, assim, bem interessante de pontuar. Eu gostei muito do modo como você prepara o terreno até chegar na carta roubada, né? Eu Hum. acho que você faz, assim, um percurso, um caminho até chegar à carta roubada, que ajuda todos, parece que você pega pela mão, assim, e vai ajudando, que a gente vai É uma entrar na carta roubada. estratégia, Exatamente. Olha, é a uma gente vai entrar na carta estratégia. roubada agora. Mas uma Eu estratégia preciso que as pessoas maravilhosa. gostem de mim para não me deixarem na mão. Eu preciso que elas fiquem constrangidas se elas pararem de ler o livro na hora que a gente entrar. Elas pensem: "Poxa, ela teve tanto cuidado, né, deixa eu terminar em Vamos, consideração". vamos. Porque, enfim, não o texto da carta, não né, o conto, mas o seminário A Carta Roubada, tanto no que o Lacan aponta lá no seminário 2 como na abertura dos escritos, tem uma aridez, né? Então, acho que você traz uma abertura interessante para a gente poder pensar a importância desse primeiro texto de abertura dos escritos, né? Uhum. Então, eu gostei muito dessa preparação de terreno, né? Você iniciou pelo inconsciente a recuperação do prestígio da fala, a entrada por Benveniste e Saussure, né? Pensar o estruturalismo com Deleuze e Lévi-Strauss, né? Então, assim, eu gostei bastante e eu sou o tipo de leitora que presta atenção nos títulos das sessões, assim, né? No título do livro, subtítulos, e eu gostei bastante dos títulos das sessões. Então, o primeiro comentário, assim,
muito legal. O Banquete Estruturalista eu achei fenomenal, assim, muito bom. Obrigada. Bom, vamos ao que interessa, então. Me conta como é que surgiu a ideia do livro? Te conto, é uma história bem curiosa, porque ao mesmo tempo que eu sempre me considerei mais leitora do que eu vejo as pessoas que escrevem, né, quando elas falam sobre elas sempre falam: "Nossa, eu sempre escrevi", eu não. Eu nunca tive diário, eu nunca tive agenda, né, nunca tive essas coisas que geralmente na adolescência, né, isso é comum, Eu nunca ia fez falar, parte. você não foi adolescente que não fazia diário. Não, não, eu era muito desorganizada para isso. Passavam os dias e eu não tinha feito aquele dia, e eu às vezes até tentava, mas era fracasso certeiro, assim, não conseguia. E morria de inveja daquelas pessoas que tinham aquelas agendas, que iam nos lugares e pregavam, porque na época era isso que Isso. fazia sucesso, assim. Eu não conseguia. Mas tem uma coisa na literatura especificamente que sempre me encantou, mas nunca como um desejo de escrever também algo público, né. E aí, quando eu fiz o mestrado, a experiência da escrita foi muito prazerosa. Eu terminei o mestrado falando assim: "Nossa, gostei dessa experiência", e é geralmente uma experiência tão dolorida, né, Uhum. dentro, assim, a vida acadêmica, todas as coisas que independem da gente na vida acadêmica, no processo de mestrado, eu gostei muito. E foi uma coisa muito de uma imersão, assim. E aí entra uma característica minha, que é isso, aí parece que eu queria aquilo desde criancinha. Eu acho que vem um futuro anterior, na medida que eu sou apresentada para alguma coisa, eu penso: "Nossa, como eu não percebi que aos 6 anos tudo que eu queria era escrever". Parece que vem numa força que me tira um pouco das outras coisas, e eu entro realmente numa imersão, numa coisa que eu preciso ficar naquilo, buscando palavra, buscando sinônimo, buscando o título das partes, e eu trabalhei com Proust, já a temporalidade entre literatura e psicanálise. Então foi muito exaustivo, mas foi aquela exaustão, assim, de quando você termina uma aula de dança, eu danço, né, aquela aula que te tira toda a tua energia, mas que é extremamente prazerosa. Assim, para mim foi uma experiência muito legal. E a repercussão da minha dissertação foi legal também. Então eu fui apresentada a leitores que falaram: "Funcionou", né. Uhum. Só que eu acho que eu estava muito imatura ainda no processo da escrita, eu estava imatura no processo dos autores com quem eu iria conversar, né. A gente acaba, às vezes, fazendo mestrado muito nova, né, então eu acho que tinha um problema de uma imaturidade intelectual mesmo. E aí depois disso, quando eu fui para o doutorado, aí era séria, porque eu tinha feito uma coisa muito o meu mestrado não teve introdução, não teve conclusão, cada capítulo tinha a ver com um dos livros do volume do Em Busca do Tempo Perdido. Então eu falei: "Não, eu preciso, né, me enquadrar, fazer uma coisa séria, afinal sou uma psicanalista", né. E essa foi uma tentativa que também fracassou. E durante o texto, o Christian, que foi meu orientador, ele falava: "Não, Luciana, não tenta assim, tenta". Então ele foi me ajudando a pensar nessa escrita e que, de repente, a coisa fluiu para um lado que deu muito certo. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu tive convite para publicar, né, foi uma indicação da banca que publicasse o meu doutorado. E aí eu levei isso como um susto. Eu falei: "Nossa, então". Uhum. E aí eu falei: "Não, então", só que a sensação que eu tinha é que eu só tinha escrito aquele livro porque eu tinha feito doutorado, que se eu parasse, sentasse aqui no meu escritório e falasse: "Ah, eu vou escrever um livro", nunca ia sair um livro, porque afinal não era isso nunca fez parte de desejos inscritos em mim, assim. Uhum. E aí, sob demanda, né, a gente obedece, no sentido, tem que fazer um doutorado, então deixa eu tentar fazer uma coisa que eu goste, e aí de novo entro nessa imersão. Enfim, passado isso, eu tive a plena sensação que eu nunca mais ia escrever livro nenhum na vida.
Falei, nossa, assim, eu não sei como eu escrevi Fragmentos. E aí toda a repercussão do Fragmentos me causava espanto, né? Quando ele foi indicado para o Jabuti, eu fiquei muito assustada, porque não, eu nem sabia que ele estava concorrendo ao Jabuti. A minha tese foi indicada pela USP também, num prêmio que também morreu na praia, mas assim, tudo eu ficava, nossa, né? Me vinha como uma grande novidade isso que eu tinha escrito. E aí um dia, numa banca, eu tinha plena certeza que eu não ia escrever mais nada na vida. Eu estava numa banca do João, o João, que é da Pola São Paulo, que é um querido amigo. João Felipe, Isso, ele fez mestrado enquanto eu fazia doutorado, a gente era da mesma turma de orientação. E aí, quando ele estava terminando o doutorado, já bem depois, eu estava na banca com ele, na banca dele, né, na verdade. E um trabalho lindo que ele fez sobre o corpo. E, e aí eu fiz uma arguição e na banca estava a Michele, que é uma querida amiga minha. E aí a arguição que eu fiz ao trabalho do João, na hora que terminou a banca, a Michele me liga e fala, Luciana, eu quero que você escreva. E a minha arguição foi em torno do significante. E aí vem também, porque depois que eu terminei o doutorado, eu fui fazer letras. Eu voltei para Brasília, aí eu fiquei um tempo como professora substituta na UNB e fiz o vestibular para letras francesas. Minha vida ficou caótica, porque eu não sabia quando eu dava aula e quando eu tinha aula, estava uma zona. nossa, E aí, junto com isso, eu engravidei. Eu falei, não, resultado, eu fui meu Deus, jubilada da UNB, coisa! eu não consegui nem trancar, para você ver como a coisa funciona. Você Eu fui jubilada. nem trancou o Não, curso, não, enfim. não, eu não consegui, eu me atrapalhei nas questões, eu quero voltar, eu quero Nossa, finalizar para as francesas, mas eu vou ter que fazer um outro vestibular para entrar, porque perdi, né? Isso acontece quando a gente não se organiza. o que a gente estava falando antes. A gente estava falando antes sobre isso. E aí aí eu já tinha mais maturidade intelectual, inclusive com autores de outros departamentos, né? Eu tive excelentes professores em letras francesas na UNB. Então, quando eu pensava Saussure, Benveniste, não foram autores apresentados pelos psicanalistas, foram apresentados mais no sentido de eu estudar com o pessoal do departamento de letras. E aí me vinha uma coisa muito diferente daquilo que eu ia num Saussure apresentado por Lacan, que foi apresentado por Lacan por Uhum. outro, enfim. E foi um pouco dessa leitura que eu falei na arguição do João. E aí a Michele disse, eu quero que você escreva para a série dos ensaios psicanalíticos um texto sobre o significante. E eu estava, neste momento, amamentando meu segundo filho, que tinha acabado de nascer no primeiro mês da pandemia. Aí eu falei, Michele, Nossa. impossível. Eu tinha uma bebê de quase 2 anos e um outro que tinha acabado de nascer. Eu falei, pandemia. O João defendeu no início, né, da pandemia. Aí ela falou, sem pressa, guarda no bolso esse convite. E eu achava que eu nunca mais ia escrever livro nenhum. Só que, de novo, a partir de um convite, eu falei, eu acho que eu posso tentar, até porque é um tema que eu adoro, né? Deixa... E aí eu criei um curso na Apola para trabalhar o significante, porque eu achava que o curso ia me ajudar a organizar os meus pensamentos, e eu acho que a aula nos ajuda muito Sim. a ter um primeiro texto, Uhum. né? Para depois trabalhar o texto. Então foi mais ou menos isso. Eu sou muito grata a essa galera que estudou comigo nessa época, e aí, depois de mais ou menos um ano, eu entreguei a primeira versão para a Michelle. E aí foi uma coisa que foi feita muito mais devagar, né? Foi feita lentamente. E no meio dessa história, eu ainda conheci uma pessoa que hoje em dia é uma grande amiga minha, que é a Carola Saavedra, que é uma escritora. E ela virou para mim e falou: Luciana, vamos escrever um livro juntas? No meio desse percurso. E eu falei, mas eu não escrevo, essa é sempre a resposta mas eu nunca ia escrever livro nenhum. Bom, o resultado é que esse livro também já está em andamento, é uma conversa entre psicanálise e literatura, que chama Quando a Vida Não Basta, né? Nossa, que título E maravilhoso. ela vai estar na mesa de debate do lançamento em São Paulo, da Arguição.
vai estar com a Michele e com a Maria Letícia Reis também, lá em São Paulo, dia 30. Então, eu acho que eu funciono muito assim, sabe, Gabriela? Eu acho que o meu desejo, e isso acaba sendo uma ilustração de como eu penso a psicanálise, porque eu não penso a psicanálise com os nossos desejos tão próprios, sabe? Esse desejo que é tão meu, que independe do outro, e eu preciso correr atrás dele. Porque na hora que eu Uhum, recebo esse convite, na hora que o outro aparece na minha vida e fala, escreve, né? Ou vamos escrever uhum, juntas, ou eu acho que dá para ir por aí, ele acende um desejo que é muito meu, mas uhum, que só é meu a partir desse contato com o outro. Então, se não tivesse tido Christian, eu não teria escrito Fragmentos. Se não tivesse tido Michele, eu não teria escrito Lacan e a estrutura da cadeia significante. Se não tivesse tido Carola, eu não estaria escrevendo esse outro. E isso não destitui o meu desejo nos textos e na escrita, mas isso só mostra a falta de propriedade do desejo. Do quanto não é, eu não acho que é esquisito falar o meu, né? O meu desejo, como se ele fosse desvinculado do mundo, como se ele fosse desvinculado dos outros que nos importam, do leitor que vai ler cada pedacinho de construção. Eu adoro texto em construção. Eu adoro ser também esse outro diante de um projeto que alguém está fazendo e que pode dar um retorno e fazer parte também daquilo que é do outro, mas que vai acontecer também a partir do encontro comigo, sabe? Eu acho que a análise é isso. Que vai dizer que a uhum. análise é do meu analisante? Não, a análise é minha também, né? De cada pessoa que eu escuto, a análise é nossa. Então, eu tive muito essa sensação de que a análise não é um caderninho que eu estou escrevendo uma agenda, e aí eu fecho e vou continuar com outro analista, né? Não é. Eu acho que fica muito difícil pensar. Então, a própria construção do livro é, é um exemplo de como eu penso essas impropriedades, né? Essas impropriedades que nos constituem, né? Muito legal pensar, né, assim, essa noção do desejo a partir do outro, né, a partir de um chamado, de uma convocação, enfim, de uma, é, enfim, eu achei E é bem. mal visto, né? Que é como se fosse assim, nossa, você depende do outro. Tem Não, uma não frase, se trata disso, né? exatamente, tem uma frase de Lacan no Seminário 2 que ele fala assim, eu cansei de vocês me encherem o saco, vocês seres totais, sabe? Eu não sou total, assim, e vocês também não. Se vocês fossem totais, vocês não estariam aqui, né? Eu gosto muito de não ser total. Eu gosto muito desse intercâmbio, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar esse tom pejorativo dos encontros e que vai numa conversa que tenta lutar, e eu acho que a psicanálise está nesse papel hoje em dia, de tentar lutar com todas as forças contra essa ideia de um eu que se basta, de um eu todo-poderoso, né? De um eu mais do coach, que basta os seus desejos, a sua força de vontade. Eu acho que isso causa muito sofrimento, né? Sim, Porque, porque tem sim. muita gente querendo muita coisa e que tem uma impossibilidade subjetiva aí na cadeia estruturante do mito individual da neurose dela. E se não tratar, não vai conseguir. É uma impossibilidade lógica, né? Lacan nos mostra isso. Uhum, Não é uma falta de vontade, é uma impossibilidade lógica. uhum. Nossa, que legal você contar assim. Eu sempre fico pensando também, cada livro, qual a história que fez esse livro estar aqui hoje, né? E aí, Hum, que interessantíssimo, né? No meio de uma pandemia, você com uma bebê de quase 2 anos, aí isso, amamentando o mais novinho, então você tem uma filha e um filho, estava isso. numa banca de defesa, né, de um trabalho do João, fez uma Sim. arguição e a Michelle te convida. É, Assim, é, é, que é um experiência, que lance, circunstância, né? um lance de sorte, né? Eu acho que é um lance de sorte. A gente tem que fazer com que esses acasos sejam agrupados de uma forma que funcione para a gente, né? É isso que eu tento demonstrar no livro também. Porque a vida é feita de inúmeros acasos que, quando a gente agrupa, ele não tem tanta essa dimensão de acaso assim como num primeiro momento aparece. Mas tantos outros aparecem e desaparecem, né? Porque não viram Uhum, história. uhum, E aí eu poderia nem lembrar desse convite, nem lembrar de,
de um convite do Christian no meio de uma orientação que falou: "Não vai por aí, vai por aqui", né, tem tanta Uhum. coisa que a gente não pega, Uhum. tem isso também. Uhum. Muito bom. Bom, e aí a orelha, você traz a proposta, né? Que eu acho que é bem, bem legal, assim, de pensar e começar pela leitura, assim, né? A proposta desse ensaio é retomar o conceito de significante em Lacan, partindo do conto de Poe, né? Sim. A carta roubada, para mostrar sua articulação fundamental a uma teoria do sujeito, que considera a estrutura simbólica na qual ele se inscreve, né? Então, fiquei pensando, né? Pensar, até pelo que você construiu no livro e o percurso que você fez, pensar o significante articulado a uma teoria do sujeito nos conduz a uma discussão sobre o inconsciente. Você começa com um convite, né, trazendo um pouco sobre essa discussão. Eu achei muito interessante, né, essa entrada na discussão, em que você aborda que o inconsciente não é um baú de memórias, nem uma caixa preta dos instintos, né? Como pensar a construção do inconsciente a partir de uma leitura com o axioma lacaniano do inconsciente estruturado como uma linguagem encadeada por significantes? Fácil. Essa pergunta super fácil para desenvolver, assim, eu que não sou nada prolixa, então vai ser simples. Eh, bom, acho que já comecei a responder essa tua pergunta, quando eu falo de uma coisa que me incomoda nesse neoliberalismo, digamos assim, né, nesse absolutismo das pessoas, eu acho que desconsidera muito a pessoa que está deitada no meu divã ou sentada na cadeira na minha frente ou do outro lado da tela do computador. Eu acho que é um desrespeito com o analisante. Isso que se prega, né, como basta você ter força de vontade, basta você, né, querer, né. E e eu acho que isso vem muito de uma herança de Descartes, a partir de "penso, logo sou". Então, assim, basta eu conhecer, isso faz com que a gente consiga derrapar para um lado que fala assim: "Deixa eu me conhecer melhor, deixa um autoconhecimento, deixa eu ser consciente de mim, que eu consigo resolver os meus problemas". Como se fosse uma certa ignorância de um conhecimento que pode ser possível, né. Então, faz com que o inconsciente seja meu, né. Eu tenho alguma coisa que eu desconheço, que está escondida, eu acho que tem uma leitura freudiana que permite a uma interpretação assim, embora não me parece que seja, porque quando fazem essa briga, né, de Lacan com Freud, eu reconheço Freud, na leitura que Lacan faz de Freud, né. Eu acho que Uhum. tem uma coisa, eu sou muito influenciada por Roland Barthes, e tem uma coisa que ele chama de escritura, que é diferente de uma escrevência, que transmite um conhecimento, um objeto, a escritura é você se apropriar do texto, que te obriga a escrever uma outra coisa. É um respeito ao texto, um respeito ao autor, e eu acho que Lacan fez isso com Freud. Lacan se apropria do texto de Freud para trazer o que ele está criando a partir de Freud, né. Se não tivesse o convite de Freud a Lacan, não teria psicanálise lacaniana, né. Uhum. Então, pensando nisso, na leitura que Lacan fez de Freud, eu consigo visualizar um problema na ideia de um inconsciente escondido, quase que como se um lapso, né, um ato falho fosse: "Ops", né, escapou, saiu do esconderijo, deixa eu guardar de novo, que ele pudesse ter um significado por si só, independente de um processo de análise, né, como se o sujeito existisse previamente a uma análise. E eu gosto muito de pensar sujeito na ideia do francês, né, considerando que Lacan estava criando e Lacan é francês, então tem muita coisa que se perde nessa tradução. E sujeito é tema em francês também, né. Então você pensar qual é o tema da análise, me interessa mais do que associar sujeito a indivíduo. Uhum. Quando eu penso qual é o sujeito da análise, é o tema que a cadeia vai me contar. Então está muito mais ligado à ideia do mito individual do neurótico, do que à ideia da pessoa. Só que para isso, eu preciso delimitar um campo, porque existe um indivíduo ali, existe uma pessoa,
né, Hum. que às vezes está com um problema orgânico que não vai ser tratado por mim. Que inclusive a psicanálise pode ajudar, pode atrapalhar, mas eu não tenho como cuidar de um pulso quebrado, de um pulso torcido, de um joelho, de uma coisa que às vezes vem do acaso, que a pessoa não está querendo, quebrar o joelho, mas ela simplesmente tropeçou num, né, tem coisas que acontecem que não são da nossa alçada, e eu acho esse o principal começo, né, porque senão a gente considera que sujeito é possível de ser pensado em todas as áreas do conhecimento, e não, eu tô pensando o sujeito dentro de um setting analítico, né, que é influenciado pela cultura, obviamente, que é influenciado por toda a geografia, por aonde ele é atendido, pelo setting analítico, seja se é pelo computador, se ele tem uma sala de espera, mesmo no computador, por todos esses rituais. Eu estou considerando tudo isso, mas eu estou considerando o sujeito em psicanálise. E o Hum. sujeito em psicanálise, para mim, é o tema da análise, né. Eu acho que esse jogo me faz pensar muito, por isso que o tema da análise pertence a nós. O que já rompe com a ideia de uma propriedade de um eu inflado, ceboso, que seja dono da coisa toda, que possa se enganar, que possa. Lacan é muito claro quando ele diz a resistência do analista. E eu acho que a resistência do analista tem uma hora que ele fala assim: a resistência do analista quando você está lá, porque, bom, encarnamos aí o grande outro, a linguagem, só que a linguagem não anda sozinha, ela é encarnada por alguém aqui, Uhum. que está aqui, que está aí, né. E às vezes você tá, ele fala assim, eu adoro essa, eu acho que é didática essa parte de Lacan, que ele fala: "Você está falando e de repente você se dá conta da presença do indivíduo do teu analista". E isso faz com que você pare. Não é que eu tô, quando eu estou pensando no analista, eu me dou conta que eu não estou falando com uma linguagem pura, que essa cadeia não é tão pura, inclusive do observador, como Levi-Strauss nos ensina, né. Uhum. Mas isso atrapalha. Isso vai atrapalhar, porque não tem um analista que seja tão puro da sua própria pessoa num setting analítico. Então a gente vai ter que lidar com essa resistência, que eu costumo dizer que tem uma frase que eu acho que ilustra isso também, que eu escutei de um professor na UNB, que é assim: "Eu adoro me apaixonar, o problema é eu ter que levar a pessoa junto". De repente vem a pessoa da minha paixão, e eu falo: "Não, né, você não era assim, você". Então é como se fosse isso. É muito bom fazer análise, mas o problema é que a gente tem que levar o analista junto, para poder dar suporte, no sentido de não de suportar, né, suportar de dar suporte a essa estrutura que vai ser desenvolvida ali. Então, é totalmente diferente de eu pensar que o meu inconsciente está em mim, guardado em algum lugar, e que o analista está ali tentando descobrir num processo de adivinhação. Não, é muito mais um processo de construção, isso está lá em Freud, né, construções em análise. Então, essa psicanálise, que é diferente de pensar numa psicanálise da superfície, porque Lacan também está discordando de vários pós-freudianos, mas é pensar no inconsciente estruturado como uma linguagem, que também não é a linguagem da linguística, que não é a linguagem da literatura. De qual linguagem ele está falando, né? Porque ele vai se servindo de palavras que já existem e já têm uma significação em outras áreas do conhecimento para dizer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que previamente nos foi apresentado. Então, pensar isso que está sendo estruturado como uma linguagem tem a ver com a construção que se dá em análise. Então, é assim que eu não penso no sujeito prévio a uma análise, eu penso no sujeito que está sendo ali estruturado no processo analítico, e aí me dá notícia do futuro anterior, porque daí eu falo: "Ah, a partir disso aquilo foi", né. Uhum. A partir dessas novas informações e desses novos significantes, eu posso entender que aquilo foi aquilo, eu dou nome ao meu passado, né. Porque o passado não estava tão claro assim, ele não estava estruturado, né. Um exemplo que eu gosto para poder dar do futuro anterior, que é recorrente, infelizmente, que tem a ver com a minha pesquisa atual com a Carola, que são as relações de poder, de repente você está atendendo uma pessoa e, a partir da história e da construção que ela dá nesse processo junto a você, ela consegue reconhecer que aquilo foi um abuso. Durante muito tempo vinha como um desconforto.
Uhum, vinha como uma coisa assim, como uma submissão, ou às vezes até como uma sedução. Ah, eu fazia por onde. Só uhum, que uma sedução, assim, essa coisa do tem o segredo bom e o segredo ruim, é um segredo ruim, né, que você ensina às crianças, assim. Tem um segredo ruim ali, tem um desconforto, e aí no processo de análise, você consegue só depois, a partir deste futuro, dessa estruturação que você fez, reconhecer que lá houve uma violência, que não tinha sido nomeada como tal, que não existia como violência discursivamente, existia como um desconforto, né? Então, a gente está o tempo todo tendo notícias desse tempo circular, né, da uhum. psicanálise, que é totalmente diferente de eu achar que eu fui violentada e estava lá guardadinho e virou uma gastrite, né? E aí de repente eu descobri, como quem descobre, né? Tirei o pano preto de cima, né? Não, não é por aí que eu penso. Muito Não sei bom. se eu te respondi. Respondeu, e eu acho que isso que você traz articulado com a questão do tempo, né? Que eu ia até, deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha colocado aqui também para comentar, né? É, ai, 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 ai. Ah, é a próxima pergunta, inclusive, lá na página Ótimo, então já 23, olha aí. Tá tudo 23, conectado, aquela coisa, tá tudo conectado. Lá na página 23, 23. que é onde você está fazendo a discussão da, é, Recuperar o prestígio da isso, fala. prestígio da fala. Uhum. Ora, se a recuperação de uma lembrança inaugura algo no presente, esse passado seria o mesmo de outrora, né? Então, um pouco disso que você abordou aqui, né? Sobre essa Sim, noção do tempo em Lacan e como isso marca as possibilidades de abertura para o trabalho analítico a partir da história contada, né? Um pouco disso que você trouxe. sim. Eu adoro esse trecho, porque esse trecho tem a ver com uma pergunta que eu geralmente faço quando eu dou aula, que é assim, o que precisa acontecer para ter acontecido alguma coisa? Que faz desse passado o meu passado? Porque aconteceram várias coisas que eu esqueci. E uma das coisas que eu propus lá na época do mestrado foi que a análise produz esquecimento também, né? Não é, justamente não é só lembrança. Porque na medida em que a gente escolhe a cadeia, e isso entra na parte lógica do livro, a gente produz também as castrações, aquilo que nos falta. Na medida em que eu escolho aquela letra em detrimento à outra, né, todas aquelas que eu não escolhi, digamos assim, as impossibilidades dentro dela, inclusive, aquilo que estava impossível dentro da minha cadeia, entra como aquilo que me falta, entra como aquilo que está fora, né? Então, o que faz? Isso é muito claro quando duas pessoas vão a uma festa e te contam a festa. A festa que uma conta não tem nada a ver com a festa que a outra conta, porque o passado já se dissolveu, como nos diz Guimarães Rosa. Eu adoro o Primeiras Histórias, eu acho que ele tem dois contos ali, que é Nenhum, Nenhuma e A Menina de Lá, que eu acho que trabalham essa questão da temporalidade muito bonita, de uma forma muito bonita. E aí, se eu, ao mesmo tempo que esse futuro anterior faz eu questionar, será que o passado que eu conto agora é mesmo o passado que eu contava ontem? Né? Será que com uma nova cadeia, esse passado não se reconfigura de uma forma que eu posso ter um manejo, inclusive nisso que eu vivi, né? Porque o fato já se dissolveu, o que que me sobra? O que que faz com que eu escolha te contar, você sendo a minha analista, esse episódio da minha infância? Quando, se você conversasse com o meu irmão, ele ia falar, não, o importante na vida da Luciana foi esse outro. Esse que, o que aconteceu na vida dele, que ele selecionou aquilo e eu selecionei outra coisa, né? O que que precisa acontecer para que algo tenha acontecido? Porque a Hum, gente vai trabalhar daí com o que aconteceu. Então, esse passado, eu acho que vai estar o tempo todo sendo negociado, sendo permutado, assim como os nossos predicados, né? Porque eu posso ser uma pessoa muito legal aqui com você, e eu posso virar a esquina e a partir de um novo significante e um novo rearranjo na minha cadeia,
Você é uma pessoa chata, insuportável, né. E aí você vai dizer: "Nossa, ela é 2 caras", não, são só contingências, né, porque ninguém é um só o tempo todo. Ninguém consegue ser legal sem o outro e sem essa amarração da cadeia, ninguém consegue ser bonito sozinho, né, ninguém consegue ficar lá: "Nossa, a gente precisa". É isso, a gente está o tempo todo nesse intercâmbio. E esses significantes nos são apresentados pelo outro e faz com que aquilo que eu supostamente tinha como meu, que é o meu passado, eu repense a partir de um outro ângulo e fale: "Não foi bem aquilo", É né. maravilhoso esse efeito na análise, né. É bonito, né, de presenciar. É bonito, é É bo maravilhoso, é realmente incrível. Eu acho, assim, sensacional pensar o que que uma eu gosto análise de pode ser causar testemunha de disso, né. reverberação e reconstrução da história, né. Como a Exatamente. gente lidava e como a gente lida a partir dessa reconfiguração do passado, né. Veja, isso a gente consegue ver também na literatura. Quantas vezes você está lendo um livro achando que você está entendendo tudo, e de repente vem um capítulo com uma nova e quem faz isso faz muito bem, um escritor que faz isso, que joga com isso, vem com uma nova informação que você percebe que aquilo que você tinha visto, você conseguiu ver só agora. O que faz com que a gente questione, assim: "Será que o instante de ver é o primeiro?", né. Porque, Uhum. às vezes, só depois eu consigo reconhecer o visto. Não é eu vi, compreendi e concluí. É só É, às depois. vezes, eu concluí e aí eu pude ver, né. Aí eu pude ver que aquilo já estava claro lá no primeiro capítulo, e que eu dá um efeito, né, assim, de: "Nossa, eu já sabia e não sabia", né. Porque tem essa confusão, né. Até com relação a esse a hora que eu te conto do livro, quando alguém me faz esse convite e me apresenta, o meu desejo de escrever é como se eu desejasse isso há muito tempo, mas eu não sabia. E aí eu consigo reconhecer as minhas tentativas de fazer agenda, né, por que que eu não me organizei naquela época, a dúvida que eu tive de curso, né, todas essas coisas que já falavam assim: "Nossa, eu já tinha um interesse disso ali", mas que Uhum. não tinha sido visto, que passa a ser visto e reconhecido como um passado só em razão do meu futuro. Aí aquilo pôde virar uma inscrição de algo que aconteceu, que se eu não tivesse esse encontro com a Michele, talvez aquilo lá nunca tivesse acontecido na minha vida. Olha que coisa, né. Muito interessante. Essa tua fala também, né, a gente articulando com essa noção do outra noção do tempo, né, que Lacan, assim, possibilita a gente pensar numa análise, nesses encontros da vida, enfim, os desejos que vão sendo também construídos a partir do encontro com o outro. Eu acho que é no discurso de Tóquio que o Lacan também vai fazer a gente pensar nisso do ponto de vista da supervisão, né, Hum, do quanto também pensar um caso a partir de uma supervisão, que faz também a gente construir e pensar as articulações de um caso clínico, né, às vezes também é no só depois, não é no que uhum. você escutou, no que você, enfim, escreveu, né. Sim, eu não estou com esse texto na cabeça não, mas tendo a concordar com tudo que você está falando. É bem interessante. Você falou um pouco, bom, acho que, quando você fala de um contato com a linguística, os linguistas, né, de uma forma diferente, a partir também do seu contato com letras, né, Uhum, eu me identifiquei, assim, um pouco e fiquei feliz quando eu encontrei um pouco disso também no livro. Acho que, ainda por aqui, né, é muito interessante você apontar para o fato de que Saussure nunca desdenhou da importância da fala, né, no breve comentário sobre Saussure, está na página 24. uhum. Eu fiz doutorado em linguística, apesar de Ah, ter sido em análise do discurso, e saí do doutorado cheia de questões, assim, mas tá, mas ainda ficou faltando linguística, eu saí cheia de questões. Que bom, acho que o sim, exercício é esse, né? E sim. aí estou fazendo um curso com um professor maravilhoso, inclusive fiquei pensando: "Gente, o encontro desse professor com a Luciana seria uma coisa maravilhosa". Eu estou aqui pensando para o ano que vem. Professor Fábio Top. Ramos, ele é da Federal do Rio Grande do Sul. E aí é o curso de linguística para psicanalistas, ele articula psicanálise Hum, e linguística.
E aí essas questões todas estão sendo, enfim, reatualizadas e organizadas e pensadas novamente, assim. Então, achei muito interessante isso que você traz, né, aqui. Porque a ideia muito comum que a gente tem na psicanálise que é Saussure desdenhou da fala, ponto, Uhum, né? uhum. E Sim. eu acho que você traz E isso. a gente reproduz isso sem ir ao texto. Como Exato. acontece nas melhores famílias, assim, não é demérito, né, não é, na verdade, não é mérito da psicanálise, porque a gente faz isso, a gente reproduz o que a gente escuta dos professores, e aí a gente já lê o texto com Com esse com viés, né? isso, com essa chave de leitura, né. Exatamente. Do mesmo modo que lá na 27, né, você traz o Lacan encontra Saussure, né? Dessa passagem do encontro do Lacan com Saussure, também eu achei assim excelente para pensar também uma coisa que é muito repetida da subversão. E o que é essa subversão do que o Lacan faz para pensar a teoria do significante, né? E aí você traz Sim. assim que o Lacan vai impor uma fixação do significante sobre o significado, né? Mas quando você traz, então, que o Saussure não tem algo fixo, as setas vão de Lacan não um tem lado para como o outro, inverter. Isso. e é isso, assim, gente, é só ir lá no CLG, as setas estão para um lado e para o outro, né? Então, É uma também é uma questão de coisa que é um repeteco. conveniência. Isso. Eu Por achei, alguma assim, razão, tá muito bom. sempre um em cima. Você sabe que foi isso que eu falei na banca do João? Sério? Foi esse recorte, e na hora que eu terminei, a Michelle me ligou e falou: "Luciana, Lacan nunca inverteu Saussure, é isso, você precisa escrever sobre isso", porque a gente cai nesse engodo o tempo todo, né, porque a gente acredita nos mestres, e os mestres acreditaram nos mestres deles. Então, a gente tem uma certa dúvida de poder pensar o texto a partir daquilo que eu acho que é uma autorização intelectual, é a gente poder ter a nossa opinião do texto. Ler o texto e falar: "Que eu estou entendendo aqui?", né, deixa eu explicar, por isso que a aula eu acho fundamental, porque na Uhum, aula a gente é obrigado a explicar um texto, né. Que uhum, tem a ver com problemas que aparecem aqui na continuidade do livro, porque tem erros na cadeia, né, seja na Staffordshire, seja nos escritos, tem erro na cadeia. uhum. E eu já vi muito psicanalista tentando justificar esse erro de Lacan, né, tentando criar ali, então, bom, ali é uma cadeia que funciona, aqui é uma cadeia que não funciona. Eu achei forçado. Para mim foi um erro, para mim foi um erro de edição, sabe, para mim Lacan estava com sono. Coloca isso aqui, né? Aham. Sabe, para mim foi um erro. Então, porque toda a teoria que ele me apresenta e que eu consigo compreender, não faz sentido com aquele erro. Então, para mim foi um erro, como aconteceram vários na edição, que é primorosa da Toro, né, que é super cuidadosa. A gente teve que revisar, porque é muito fácil ter erro na cadeia. Então, naquela época também era, né. Então, ao invés da gente ficar tentando achar que tem um mestre onipotente que não erra total, o Como Lacan. se o erro não fosse possível de aparecer, de Isso, existir, né? isso. É poder ler com muita seriedade, mas sem isso que ele pede o tempo todo para a gente fazer, né, ler questionando ele, porque é como se ele dissesse: "Eu posso me equivocar". Tem vários momentos que ele desdiz o que ele disse, então Exato. você vai começando a ser um interlocutor com Lacan, e eu acho isso muito legal. Porque Uhum. daí você pode ter a tua opinião de falar: "Não, eu não penso bem assim, eu não vou só reproduzir a teoria lacaniana, eu posso pensar agora, inclusive, com outros autores", né. Eu acho que a psicanálise precisa se atualizar nesse sentido, e é um pouco disso, Lacan fala o tempo todo: "Eu queria que Freud tivesse conhecido Saussure", né. Então, Uhum. se eu tenho autores que eu conheço hoje e que eu falo, Viveiro de Castro, eu falo: "Nossa, eu queria que Lacan tivesse conhecido Viveiro de Castro", sabe, outras coisas que nos ajudariam a incrementar essa psicanálise, a pensar a cultura atual, enfim, que eu acho que é nossa obrigação, né, colocar esse texto em movimento, para a gente poder ter uma discussão sobre psicanálise. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, acho que eu
eu programei, eu falei para você que eu tento ser organizada e fiz um planejamento de questões, perguntas. É, tá, a parte que você fala sobre é, a significação, né? É, tá na 40. Como parte da história contada pelo sujeito, o relato é destituído de sua acepção comum e é relocado a uma estrutura na qual o texto vai remeter a uma outra interpretação. Tal movimento abre novas possibilidades, visando um efeito de significação que é resultado da cadeia significante. Não se trata do signo, onde o sentido está na ilusão de fechamento entre significante e significado, presente também na lógica dos símbolos. A significação para Lacan é o efeito produzido de forma retroativa pela cadeia associativa. Ela nunca será prévia à narrativa, né? Então, eu achei muito legal você trazer a significação como efeito, né? E como efeito de forma retroativa, né? Eu acho que tem a ver com o que a gente estava, mais uma vez, você estava trazendo a questão do só depois, né? Dessa noção do tempo e, enfim, é, mas essa significação pensada como efeito numa análise, ela só é possível pela leitura do analista, né? Construindo Sim. junto com o analisante, né? E eu acho que a ideia do jogo esclarece isso. Por isso que esse é um aquecimento para a gente entrar no jogo. Porque a ideia do jogo ilustra que eu não vou criar um eureka para as minhas angústias, um significante novo, né? A linguagem está aí antes de mim e depois de mim. Né? Uhum. Agora, quais são as permutações possíveis que eu posso fazer para poder estruturar a minha história de uma forma que eu viva melhor com ela? Né? Porque quando a gente pensa num jogo, eu posso pensar num jogo de cartas. As regras são as mesmas, a regra é a mesma. O jogo as cartas são as mesmas. Quantos jogos eu consigo jogar? Né? Uhum. Então, fica mais claro para a gente pensar. Eu não vou criar uma carta nova, mesmo tendo o Coringa, que seria o representante, digamos, da casa vazia, aquele que pode ocupar o falo, né, que está longe de ser simbolizado por alguma coisa, é aquilo que pode ser qualquer coisa, na verdade. Tem o Coringa ali, que pode significar qualquer coisa, mas eu não tenho uma carta nova que vai me salvar. Eu não vou criar uma carta nova, mas eu vou conseguir arrumar as cartas de uma forma que eu possa ganhar o jogo. E o analista está ali não como um adversário nesse jogo, Uhum. mas alguém que me mostra, e aí eu vou para o jogo de xadrez, que eu acho que é um pouco mais ilustrativo, que diante das regras do jogo, eu não posso fazer todas as jogadas possíveis. Mesmo que eu tenha a ilusão disso. Mesmo que eu ache que se na adolescência eu fosse morar, em Paris, eu falei isso na última aula, né, tudo seria diferente, como se, de repente isso é um puro engodo imaginário, né, porque Total. a minha subjetividade está aqui, então eu tenho a jogada de xadrez, e eu só posso, num primeiro momento, a primeira jogada, eu só posso jogar com o peão, assim. Essa é a regra do jogo. E aí eu consigo, inclusive, antecipar quais são as próximas jogadas, porque não são todas as jogadas que estão autorizadas na regra do jogo. E aí eu preciso ir jogando de uma forma que eu tenha mais flexibilidade e que me autorize a novas jogadas, a um número maior de possibilidades. Mas não são todas que estão autorizadas pelo jogo. Então isso faz com que, às vezes, o jogo só me autorize uma jogada que vai fazer o meu adversário me dar um checkmate. Eu jogo isso para ter um checkmate. A gente pode pensar no instinto de morte dessa forma, né, de Uhum. uma compulsão à repetição, que naquele sujeito, diante daquela possibilidade subjetiva, é a única jogada que ele pode fazer. Eu preciso reorganizar as peças para que ele seja autorizado a fazer outras jogadas. Eu não posso ficar dizendo, quando só existe aquela jogada,
Não, mas jogue com mais concentração, acorde mais cedo, né? Coma melhor, que você vai conseguir. Não, a regra do jogo, eu joguei de um jeito que agora eu só Só tem consigo isso. me ferrar nessa jogada, sabe? Eu preciso e às vezes para reestruturar, eu preciso ir para lugares que não são os lugares, eu preciso de mais história para eu poder criar novas possibilidades, novas narrativas. Então se trata o tempo todo, novas não no sentido da criação do novo, mas eu preciso comprar mais carta. Para abrir novas possibilidades, Isso, às vezes eu preciso novas pegar o aberturas. morto, eu preciso pegar o morto, aquele bolão, para eu poder. The Bridge que o Lacan traz, Isso, né? Lá isso. na direção do tratamento, eu acho. Ou é Não, função e campo? Acho que é direção do não tratamento, enfim. saberia te ajudar. Não sou uma Acho que enciclopédia é direção do lacaniana, tratamento. infelizmente. Eu ia trazer justamente essa citação sua, né, da página 43. O analista opera sobre a forma como cada analisante joga o seu jogo. E eu Sim, ia trazer o exemplo do jogo de xadrez, que muito sim, curioso, né? A gente encontra lá no Freud, no Sobre o Início do Tratamento, e também em Saussure. Tem sim. né? O Saussure também vai falar Quando ele sobre fala do a Z. valor. Exatamente. É. É E isso interessantíssimo ilustra. pensar isso a partir da carta roubada, né? A partir de toda a lógica de operar. Que, de novo, vai contra a ideia de predicados. Porque a rainha pode ser supostamente a melhor peça do jogo, a que tem mais funções num jogo de xadrez, e ela pode estar numa posição que a enfraquece de todas as jogadas e ser morta por um peão, que é supostamente a peça mais frágil do jogo de xadrez. A depender do lugar que se ocupa, quantas vezes a gente não se arruma e acha que está abafando, e aí muda de festa e fala: meu Deus, você se sente completamente inadequada, a depender de quem é o teu interlocutor. Você se sente feia, desarrumada, né? Ou burra. Às vezes, num lugar, a depender da cena que você está, você se sente super inteligente, muda o cenário, você é a mesma, né? Entre aspas. Só que o efeito é outro, o predicado é outro, né? A partir do valor. Valor é o lugar que você ocupa dentro da cena. Então, a carta roubada é um exemplo disso, né? Vai, Uhum. é isso. Fique tranquilo que uma hora vai ser você o enganado. O enganado vai É ser mais ou você. menos isso. Se você tem aquele amigo que faz com todo mundo, menos com você, vai chegar a sua vez. Nem se preocupe. Fique tranquilo, fique Muito bom. tranquilo. Muito bom, muito bom. Assim, eu acho que o teu livro tem uma. Obrigada, Michele, por ter convidado o Luciano para escrever, né? E também ao convite da Luciana para a banca do João, né? Que feliz Feito João. experiência Sim, inicial, né? Que germinou aí, né? Essa composição do que a gente tem como resultado, que é esse livro escrito como ensaio. É, Gosto muito do modo como você escreve mesmo, e do modo como obrigada. você transmite oralmente, como você explica, como você descreve, como você fala, sobre a psicanálise de uma maneira muito, muito acessível. Eu acho que realmente, mais uma vez, são poucas pessoas que conseguem, enfim, transmitir como você transmite. Obrigada, Adriana, obrigada. Vamos para um bate-bola, um jogo rápido, a Vamos. não ser que você queira falar algo mais sobre o livro. Não, vá lá. Vamos lá. Vamos. Para você, escrever é. Ai, que difícil. Escrever é um trabalho artesanal. Hum, É um trabalho artesanal. A melhor transmissão. Nossa, escolher um professor? Ah, essa eu passo. Você pode passar. Seria muito desonesto com todas as pessoas. A melhor transmissão. Você quer falar mais de um? Eu falaria, eu pensaria nos livros. E aí eu Uhum. acho que tem um que me ajuda com todos os outros, que é Roland Barthes. Esse seria meu principal. Eu tenho muito prazer em ler Roland Barthes e eu acho que ele me ajuda a ler todos os outros. Ótimo. Eu ia te perguntar agora, em sequência, um livro.
Ah, mas aí pode ser literatura? Pode. Então pode ser A Casa das Belas Adormecidas, que é Hum, do Caio Abata, que é um livro que mexe muito comigo e questiona muito a história das relações de poder. São homens que se relacionam com mulheres adormecidas, né? Eles adormecem a mulher para não lidar com o desejo dela, com a recusa nossa, dela, né? E geralmente são homens, inclusive, já impotentes, né? Que não lidam também com o constrangimento deles diante de uma bela mulher adormecida. E eu fico sempre pensando nas diferentes maneiras dentro de uma relação de poder que você tem para adormecer alguém, né? A partir a partir da estrutura na qual você está inserido, né? E se servir disso. Então é um livro que está aqui assim, forte, hein? Fiquei é um pensando livro que eu adormecer gosto no muito. sentido de silenciada. As mulheres Isso são silenciadas, né? é um livro que eu gosto muito. Inconsciente. Estruturado como uma linguagem. Maravilhoso. E aí, uma frase. Nossa, que difícil, isso aqui rápido. Uma frase. Como vivi e mudei, o passado mudou também. Guimarães Rosa. Maravilhoso. Ou Desde cedo foi muito tarde em minha vida. Marguerite Duras, que eu gosto. É, heresia. Você tem um projeto que chama Heresia, não tem? Aham. Aí, É podcast. aí. Heresia psicanalítica. Ai, meu Deus, como eu inventei coisas. Tudo na pandemia. A pessoa vai inventando para não enlouquecer. Maravilhoso. Maravilhoso. O dia que parar de inventar que tem alguma coisa errada, né? É verdade. Uma mulher na psicanálise. Michele. Michele, admiro muito o trabalho dela. Acho uma leitora com um rigor, um respeito à psicanálise, uma seriedade. Acho ela uma excelente psicanalista também. É uma mulher que eu respeito muito e admiro muito. Além de gostar muito dela, ela ainda é legal. Ou seja, ela é maravilhosa. Uma experiência. Eu acho que a minha experiência de doutorado foi bem determinante para mim. Foi uma experiência muito importante. Indispensável na formação de analistas. Estudar, né? Sim. Estudar e estudar para sempre. Não achar que já sabe. Estudar. Continuar estudando. Hum, Gostar de estudar. exatamente. Que se não gosta de estudar, não vai ser um Não bom adianta. analista. Não, não tem clínica que se sustenta sem teoria. Sim. E por último, para a gente poder finalizar esse jogo rápido, bate-bola, o que que você diria para mulheres que estão iniciando na psicanálise? Ai, fica tão redundante, né? Mas eu diria para. Talvez agora eu mude, né? Eu diria para não serem silenciadas, para poderem perguntar, para poder trocar, estudar, mas assim, principalmente para poder falar, sabe? Falar é diferente dessa ecolalia generalizada, onde a gente reproduz e quase paga o dízimo ao mestre, né? Eu reproduzo. Não, vamos ter uma relação mais horizontal, vamos pensar junto. Já basta a relação vertical com os textos, né? A gente já tem muito mestre nesse sentido, muito texto que não tem como conversar no sentido que a pessoa não vai responder porque ela já morreu, né? Então, poder ter uma relação mais horizontal com os pares, e isso não só para quem está começando, mas para quem já tem muito percurso, que acha que está num andar muito acima, né? Poder ouvir quem está começando, porque às vezes isso reconfigura toda a nossa teoria por uma pergunta que só se autoriza quem está começando, e a gente percebe que a gente não sabe responder, né? Uhum, Porque a gente já sabia, uhum. né? Muito bom, Luciana. Bom, estou felicíssima. Eu É, também.
muito feliz assim com esse encontro, poder conversar com você, né? Só tenho a agradecer e dizer que foi meu melhor presente de aniversário. Meu aniversário é amanhã, a gente está gravando dia 19, Olha, né? Você vai sair depois, mas foi o melhor presente de aniversário. parabéns, Obrigada. parabéns, vida longa a esse projeto bonito, a todos os outros também, ao enlouquecimento. Tchau. Viva! Sim, sim. Que bom que tem gente que inventa essas coisas para a gente poder estar aqui falando. Agradeço imensamente o convite, a divulgação do meu livro, o carinho que você teve na leitura. Muito obrigada pela interlocução, pelas Eu que perguntas. agradeço demais. Bom, talvez, quem sabe, a gente se encontre mais à frente, com mais convites, outros encontros. Com certeza. Gente, então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.